Graça e paz do Senhor Jesus a todos os amados. Êxodo capítulo 31. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Capítulo 31 de Êxodo fala sobre chamado específico. É muito interessante que Deus revelou a Moisés todos aqueles detalhes que precisavam ser construídos do tabernáculo, e agora ele diz assim: olha, eu separei 2 pessoas e eu os capacitei. Versículo 2 diz: eu os chamei pelo nome. E Deus diz que ele encheu esses 2 do Espírito Santo, de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Sabe, irmãos, o Deus que chama a todos para serem sacerdotes, ele chama pessoas específicas para funções específicas. No Novo Testamento isso fica muito claro quando fala sobre os dons espirituais. Então a Bíblia nos mostra que existem habilidades naturais e dons espirituais. E os 2 devem ser para a glória de Deus. Tudo que você sabe fazer e você percebe que você tem mais facilidade, devemos fazer para a glória de Deus. Se é um talento natural que você tem, você deve consagrar ao Senhor. Agora, os dons espirituais devem ser buscados. A Bíblia diz lá, 1 Coríntios capítulo 12, buscai com zelo os melhores dons. O propósito do dom é a glória de Deus, é a edificação do outro. Não é para autopromoção, não é para exaltação pessoal. E muitas vezes tem pessoas que começam a se envaidecer porque estão sendo usadas por Deus. Deus deixa claro: Moisés, para toda obra que eu estou te revelando que deve ser feita, eu estou ungindo pessoas específicas para fazerem, para, com a capacidade que eu dou, executarem tudo isso. Então, existe o chamado geral. Todos nós somos chamados para ministrar ao Senhor como sacerdotes, para interceder, para adorar, para testemunhar de quem é Deus.
e do que Ele já fez na nossa vida. Isso é evangelizar, é falar do que o Senhor Jesus fez em nós e de quem Ele é. Todos nós fomos chamados para servir na casa de Deus. Não precisa de uma unção específica para cooperar. Agora, Deus derrama unções específicas e nós devemos pedir ao Senhor e nos consagrar ao Senhor para que essa unção seja sobre nós renovada e que nós possamos honrar sempre a graça de Deus derramada sobre nós. Bezalel e Aholiabe eram de tribos diferentes. Isso também nos mostra que Deus ele chama a gente na nossa diversidade, mas para que a gente trabalhe em unidade. Nós precisamos aprender a servir ao Senhor com pessoas diferentes da gente, de tribos diferentes, com muitas vezes características diferentes. E os dois aqui, eles eram líder de uma equipe que Deus levantaria. Precisamos aprender a trabalhar em equipe, em submissão a uma liderança que Deus capacita. Deus está deixando claro, Moisés, eu chamei pelo nome a Bezalel e a Aholiabe e capacitei eles para que eles trabalhem bem e para que eles possam trabalhar com outras pessoas. Versículo de número 6. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, por mais unção e habilidade que uma pessoa tenha, nós precisamos sempre trabalhar em equipe. Deus usa o corpo de Cristo, Deus usa a família de Deus. Deus é um Deus que estabelece a gente em relacionamentos. A glória de Deus, a beleza do corpo de Cristo é a sua multiforme graça, na variedade, na capacidade de servir uns aos outros, se sujeitar uns aos outros, ser paciente um com os outros, aprender uns com os outros. Quando a gente começa a achar que nós não conseguimos trabalhar com ninguém, isso revela orgulho, revela prepotência, arrogância. A Bíblia diz claramente que aquele que se isola, ele não é sábio. E então, quando o texto nos fala sobre chamados específicos, nos mostra que Deus, Ele quer usar todos nós na obra dEle. E Ele vai te capacitar para todo propósito. Como eu descubro um chamado específico? Quando você percebe uma necessidade, você observa algo na congregação que falta, e você deve se colocar como parte dessa resposta. E pedir ao Senhor essa unção, essa habilidade, capacidade. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, por exemplo, uma função de liderança pastoral, excelente obra almeja. Então você pode almejar, mas sempre pedindo ao Senhor um coração, a motivação pura. Agora é muito interessante que no mesmo texto que fala da capacitação de Deus para chamados específicos, a partir do versículo 12, o Senhor está concluindo a revelação dele, dada nos 40 dias no monte a Moisés. O Senhor fala sobre o sábado. O que Deus quer mostrar claramente é que tanto o chamado dele na minha vida, quanto as minhas tarefas do dia a dia, não podem me sobrecarregar a ponto de eu não ter tempo de qualidade com Deus. O sábado é um chamado para estar apenas atento ao Senhor. Descansou, a palavra significa sábado. Não é apenas um dia, mas é uma pausa. Nós precisamos semanalmente ter um dia onde nós paramos e não nos envolvemos com atividades extras, entretenimentos que muitas vezes nos roubam a atenção e o foco do Senhor. E na antiga aliança, Deus deu como um sinal para Israel, como é até hoje. Você vai hoje no estado de Israel, por mais que seja um estado secular, Israel atual está muito longe do Senhor, ainda que tenha religiosidade, tenha lá os ortodoxos, que de alguma forma preservam ali toda uma religiosidade, conhecimento das escrituras, mas o Estado de Israel é totalmente secularizado, mas todos eles guardam o sábado. Para eles isso é extremamente santo. E o texto mostra que seria realmente, deveria ser, é um sinal que Deus deu a Israel para ensinar as nações que o homem precisa saber descansar. Esse espírito do excesso do trabalho, que é movido por mamon, por apenas lucro, não passa de amor ao mundo. E a Bíblia diz claramente que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo,
o amor do Pai não está nele. Então o sábado é uma forma de você honrar o Senhor. É interessante que o texto fala: vocês devem guardar os sábados, pois é sinal, Deus deu como sinal. E no versículo de número 13 diz assim: entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. A pausa para estar um dia somente concentrado em Deus é uma maneira de glorificar a Deus, de nos santificar e de reconhecer que Ele é o Senhor. Por isso nós descansamos. Nós não precisamos ficar ansiosos, trabalhando o tempo todo, sobrecarregando o tempo todo. E esse é um dos grandes males dessa geração do fim dos tempos, as sobrecargas. E não apenas você trabalhar, vamos dizer, na sua profissão, mas às vezes em casa, nós sobrecarregamos a mente de informações e de atividades extras, nós não conseguimos parar. Isto é um sinal que nós não estamos praticando o princípio do sábado. Guardar um dia, ou melhor, guardar o dia de sábado especificamente, foi dado a Israel. Mas guardar um dia para o Senhor é princípio. Guardar um dia de pausa para buscar as coisas do Senhor, estar na casa do Senhor, estar focado em Deus, estar em família, mas nos desligando das distrações diárias, é mandamento, é princípio e continua. O princípio então é guarda o sábado. E aí a conclusão do capítulo 31 está no versículo de número 18. O que Deus faz no final da revelação do Monte Sinai? Versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Imagina que coisa maravilhosa, você ter tábuas de pedra escritas pelo próprio Senhor. Porque Deus escreveu e Deus mandou Moisés escrever? Para que pudéssemos ler, meditar e renovar nossa mente na palavra de Deus, na revelação escrita do Senhor. E os 10 mandamentos, como um resumo da revelação, foi escrito pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. E aí na nova aliança, a Bíblia diz que Deus está inscrevendo no nosso coração a sua palavra. O Espírito Santo vai escrevendo em nós, vai gravando em nossos corações a vontade de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus. Na antiga aliança, o Monte Sinai foi o lugar da revelação, mas lá em Gálatas diz que nós estamos hoje nos achegando ao Monte Sião, ao lugar da intimidade com o Senhor, ao lugar da presença de Deus. E na antiga aliança havia uma lei escrita. Na nova aliança nós seguimos a lei escrita, mas nós temos uma lei gravada no coração pelo Espírito Santo. Nós temos, o Evangelho não é uma nova lei que temos que agora seguir, mas é uma nova consciência que foi transformada pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida e por um relacionamento diário com Jesus. Então seguir a Jesus não é seguir apenas o que Ele falou, mas é seguir a pessoa, o caráter, é ter relacionamento com Ele e tudo o que Ele nos ensinou. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui Moisés então recebe, concluindo esta revelação profunda nos capítulos que lemos, a palavra escrita do Senhor em tábuas de pedra. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos chama para te servir. Obrigado porque nós somos chamados para te adorar, nós somos chamados para cooperar com a tua obra. Pai, mas obrigado também porque o Senhor nos chamou para descansar no Senhor. Mesmo a obra do Senhor não deve ser sobrecarga na vida do teu povo. Tua palavra diz, Senhor, que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e nós queremos aprender a te servir intensamente, alegremente, mas nós queremos aprender a semanalmente parar e te adorar, porque confiamos no Senhor que cuida de nós. O Senhor cuida dos pássaros, das plantas, o Senhor cuida muito mais de nós que somos teus filhos. Ensina-nos, Pai, a trabalhar com o Senhor e não apenas para o Senhor, e ensina-nos a descansar no Senhor e a estar todos os dias atentos à tua voz, em nome de Jesus,
Amém, Senhor.